19 estados e o Distrito Federal registraram um aumento de casos de Covid-19 na última semana, de acordo com a Fiocruz. Rio de Janeiro, São Paulo e Paraíba são os estados que têm a situação mais crítica. A gente vai para a capital fluminense ao vivo agora com a Bruna Carvalho, que vai trazer para a gente mais detalhes. A Covid está aí, a pandemia não acabou. É sempre bom lembrar, né, Bruna? Com certeza, Jairo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha, principalmente nesses estados. De acordo com esse levantamento, então, se a gente for olhar logo para o início do mês, a gente tinha apenas 4 estados com essa tendência de crescimento moderado a longo prazo e agora a gente sobe, então, para 19 estados e o Distrito Federal com essa estatística. E a maior parte desses casos de síndrome respiratória aguda grave, claro, tem como causa a Covid-19. Para a gente ter uma noção, o coronavírus ele tem atingido principalmente a população adulta e aquele grupo de risco que são os idosos. No levantamento anterior, os casos de Covid representavam 61,8% dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave aqui no país. Agora, nesse levantamento atual, o número subiu para 71,3%. Além disso, o boletim também traz outros casos. A gente tem 3,4% de casos de influenza A, 0,1% influenza B e 12,1% do vírus sincicial respiratório. O coronavírus ele é responsável por mais de 95% das mortes quando a gente fala aí de síndrome respiratória aguda grave. A nossa produção conversou com o coordenador do Infogripe, o Marcelo Gomes, e ele destaca a importância de retomar alguns cuidados nesse período quando a gente vê esse aumento de casos em vários estados do país. Principalmente quando a gente fala de máscaras de proteção, ele destaca aquelas máscaras que são mais fortes, vamos dizer assim, tem uma proteção maior, que a gente viu as pessoas usando em períodos mais críticos da pandemia da Covid-19, a N95, a PFF2, principalmente em transporte coletivo, ambientes que não têm uma boa ventilação, ambientes de aglomeração e unidades de saúde, porque muitas pessoas nesse momento vão a unidades de saúde para fazer outros tipos de exame ou até mesmo se vacinar e aí chegam lá, às vezes não estão com essa proteção, então ele ressalta essa importância. A gente já tem visto aqui no Rio de Janeiro alguns locais as pessoas tendo essa recomendação, nos postos de saúde temos placas também em alguns ambientes pedindo que a partir daquele local exatamente, que seja colocada a máscara de proteção, universidade, e isso então ele reforça que é importante nesse momento que a gente vê esse crescimento de casos em todo o país. Além da Covid-19, esse boletim da Fundação Oswaldo Cruz traz uma preocupação com o crescimento, com a volta do crescimento dos casos do vírus sincicial respiratório em crianças, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Só para a gente finalizar, nesse ano foram mais de 270 mil pacientes com síndrome respiratória aguda grave e quase 77% desses casos foram diagnosticados, então, com Covid-19. Eu volto com vocês. Obrigada, Bruna. Pois é, tem que se cuidar, não tem jeito. Tanto é que tem máscara, vários lugares pedindo o uso obrigatório de máscara, né, na universidade, aeroportos, enfim. E muita gente ainda reticente, né, resistindo na vacinação, dar continuidade no esquema vacinal. Né? Que é o básico, né?